Comentando aqui sobre um assunto que trataram aqui neste próprio canal, a respeito da necessidade de uma pessoa ser levada ao arrependimento, para que ela possa ser salva. Agora, tento aqui provocar na mente de cada um de vocês as questões. Qual uma das questões? Mas eu arrepender do quê? A pessoa pode até concordar. É verdade. Eu preciso sim do arrependimento. Mas eu vou arrepender do quê se penso que o meu viver está correto diante de Deus? Eu vou arrepender do quê? Portanto, aqui no canal é impossível nós tratarmos de todos os pontos a respeito da salvação, da regeneração. Nós sempre focamos bem aonde nós devemos focar, que é a salvação, é pela graça, mediante a fé. A graça é manifestada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que se manifestou cheio de graça e de verdade. A questão da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E esta fé, ela é doada, concedida, presenteada para aquela pessoa que está ouvindo o Evangelho. Porque o autor e consumador da fé, lá em Hebreus 12:2, é Jesus. E ele é o doador da fé. Em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça, Cristo. A fé é concedida por Cristo, por Jesus. Portanto, aí mais alguém diz pela fé, que é presente de Deus, é dádiva de Deus, a fé. Na Bíblia que os católicos usam, diz em Efésios 2:8 que é puro dom de Deus. Eu gostei dessa tradução, porque a fé é puro dom de Deus, para conduzir o homem ao arrependimento, conduzi-lo a ser salvo. Agora, aquela pergunta: eu sou salvo? Eu preciso ser salvo? Salvo do quê? É necessário o arrependimento? Sem dúvida. Mas eu vou me arrepender do quê? Eu vou me arrepender do quê? Eu vou ser salvo do quê? Se eu não conhecer, a palavra do Senhor diz em João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso conhecer. Conhecer a verdade não simplesmente ou não somente a verdade da pessoa de Cristo, que é a verdade, é o caminho e é a vida, mas também a verdade da minha vida, revelada pelas Escrituras, pela ótica de Deus, Ele mostrando para nós quem nós somos, para que Ele também possa nos conduzir. Em Romanos 2:4 diz que é a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus é que nos conduz ao arrependimento. O Senhor Deus, Ele patrocina tudo para que o homem possa ser regenerado, ser salvo e ter uma vida de intimidade com Ele mesmo, com Ele, com Deus Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. A Trindade trabalha
sempre trabalhou e sempre vai trabalhar, continua trabalhando nas nossas vidas. Sem arrependimento, não tem novo nascimento, uma vida salva. Mas para que haja arrependimento, e é o Senhor que patrocina o arrependimento, eu preciso saber só uma condição, só algumas condições simples, porque as mensagens aqui são simples. E não temos também condições de ser sofisticadas, mas usamos a palavra de Deus. Em Jeremias 17, 9, a palavra do Senhor diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Em Romanos 3, 23, diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Salmo 51, 5 diz: eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Agora está chegando o motivo de arrependimento. Arrepender de quem eu sou. O livro de Jó, lá nos últimos capítulos, Jó, depois de ter várias experiências, e Deus usou as experiências para livrar Jó do Jó, porque Jó se apoiava na sua própria justiça. Ele diz assim: falei coisas que eu não sabia, coisas maravilhosas demais para mim. E eu só te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem. Eu me arrependo. Jó, você está sendo levado ao arrependimento do quê? Eu me arrependo. Arrependo de quem eu sou. Não necessariamente arrepender daquilo que fazemos. Parece que aquilo que nós fazemos fica mais evidente para nós. Mas arrepender daquilo que somos. Jó arrependeu daquilo que ele era. Mas quem eu sou se a palavra do Senhor não disser? Lá em Apocalipse 3,17 diz: tu dizes, sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas agora o Senhor diz: mas tu não sabes que tu és miserável, infeliz, pobre, cego e nu? Aí o Espírito Santo entrará realizando o seu trabalho de nos conduzir ao arrependimento. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu continuar com o meu pecado, fatalmente que eu serei condenado. Porque eu já nasci pecador. Eu já nasci morto para Deus e separado de Deus. Nós já nascemos assim. Mas alguém diz, tem que ter arrependimento. É verdade. Mas quem vai provocar arrependimento não sou eu e nem você. Nós podemos provocar remorso. Por quê? Porque foi nos mostrado as consequências do nosso erro, dos nossos pecados. E normalmente o remorso é relacionamento entre nós. O arrependimento, ele é concedido pelo próprio Deus, pela bondade dele, pela longanimidade dele, pela paciência dele. Gera em nós um arrependimento, uma vergonha não diante dos homens só, mas mais diante de Deus. Davi, no Salmo 51, ele diz: pequei contra ti
somente. Fiz o que era mal diante dos seus olhos. Quem levou Davi, o rei Davi, a reconhecer? O Espírito Santo. Quem que nos faz ver a sujeira interior de cada um de nós? O Espírito Santo, mediante a pregação da palavra. A fé vem pela pregação. Qual é o assunto? Cristo. E Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que ele foi crucificado? Para me crucificar. Por que ele foi crucificado? Porque não tem jeito de mudar a minha natureza, senão a minha morte. E eu estou falando de linguagem espiritual. A minha morte para o pecado. Em Romanos 6:11 diz, considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Antes nós estávamos vivos para o pecado, para aquela natureza que nascemos com ela. Os católicos dizem pecado original, com muita sabedoria, é verdade. Nós nascemos pecadores com nossa natureza. Agora, quando nós fomos crucificados com Cristo, pela graça, e Ele nos concedeu fé para que pudéssemos crer, nos unir a esta verdade maravilhosa. Que amor de Deus é esse? Para Cristo nos aceitar lá no corpo dele na cruz. Em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Cristo nos atraiu no corpo dele. E 2 Coríntios 5:14 diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Por que é necessário eu crer na minha morte, não a morte de Cristo somente, na minha morte com Cristo? Porque Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte, e eu já nasci com o pecado. Se não for tratado o pecado, se o pecado levou à morte, só a morte nos livra do pecado. Se eu e você crermos que fomos crucificados com Cristo, mortos, aquela morte é nossa, um morreu por todos, logo todos morreram, Ele vai nos conduzir ao arrependimento. Ele vai nos conduzir àquilo que Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra da fé que pregamos? Salvação pela graça. Sendo-nos conduzido ao arrependimento. Pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela longanimidade de Deus. Terceira vez que eu falo sobre isso. Por quê? Porque é assim mesmo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você viu nesse versículo aqui arrependimento? Mas uma pessoa não confessa salvação se ela não souber que ela é um pecador perdido. E o confessar dela é um grito
resultado do seu arrependimento, mudando de direção. Alguém me perguntou também, e a conversão? A conversão é um processo. Como numa estrada, você está vendo, daqui a pouco você você viu que estava errado e você vai convergir. Fala, ali na frente você tem como converter o seu trajeto, o seu destino. É um processo. Mas a regeneração, novo nascimento, é um ato divino. Ou você foi ou não foi. Porque Romanos 6 diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Quem morreu, justificado está do pecado. A necessidade do pecador crer na sua morte com Cristo na cruz. Não tem outro lugar senão a cruz. Mas olha, a minha denominação tem cerimoniais que a pessoa declara e a pessoa pode ser salva. Só tem um Salvador. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhuma denominação, nenhum governo local, governo de uma denominação salva o pecador, por mais sincero que o pecador possa ser. O pecador, ele é justificado, ele é salvo no corpo do Salvador, pela cruz. Não tem denominação. Como eu estou falando denominação, uns falam religião. Não existe salvação. A religião não salva. O catolicismo não salva. Os evangélicos não salvam. Os pentecostais não salvam. Os neopentecostais não salvam. Os tradicionais não salvam. Só tem um nome. E esse nome está acima de todo nome. E diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Confessará o quê? Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Único que pode salvar. Depois que você foi salvo, você congrega na denominação que você identificar com ela. Não somos contra as denominações, mas a Bíblia é contra qualquer outro meio de salvação senão o Senhor Jesus Cristo. E este crucificado, e o pecador crucificado com ele. Tanto que Paulo, em Gálatas 2,20, diz, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. O que aconteceu com você? Fui crucificado. Mas eu fui ressuscitado. Não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. A vida que eu estou vivendo nesta carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Salvação é Cristo. Mas é arrependimento. Ele também patrocina o arrependimento. Não tem como você ser salvo sem ser levado ao arrependimento. E como arrepender do quê? Não tem como uma pessoa ser conduzida ao arrependimento se ela não souber quanto pecadora e perdida e condenada é. Pela palavra de Deus. E testificando na nossa vida. Dê uma olhadinha na sua vida. O que você faz que agrada a Deus? Você já nasceu de novo? Ele já fez você, Deus Pai, já fez você uma nova criação, nova criatura em Cristo Jesus? Nós fomos atraídos como velhas criaturas condenadas. Fomos mortos para aquela vida em Cristo na cruz. Fomos ressuscitados
como nova criatura, nova criação de Deus. E as coisas velhas, aleluia, já passaram. Eis que tudo se fez novo. É um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Eu citei 2 Coríntios 5,17 e Efésios 4,24. Louvado seja o Senhor. Amém. Faça seu comentário, se assim você quiser.